Se tem um jogador que recentemente está chamando muita atenção no mercado aqui brasileiro, é o atacante do São Paulo, Ryan Francisco, né? Com certeza você já ouviu falar dele, joia da base, né, do São Paulo de Cotia, recentemente campeão da Copa São Paulo e que já tem uma multa rescisória milionária, tá? E recentemente o empresário dele, alguns dias atrás, deu uma entrevista e que falou que já vem recebendo muitas sondagens de times europeus, tá? Inclusive ele dá uma dica de alguns países que podem ser destinos, né, do Ryan Francisco muito em breve, e inclusive uma notícia de última hora de um possível gigante europeu que pode estar interessado nessa joia do tricolor, que é o Ryan Francisco, tá? Então se você quer saber tudo o que está acontecendo, fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Viveiros FC e sempre trazendo para vocês as últimas notícias, principais informações aí sobre o mercado da bola, né? O futebol brasileiro e também do mundo inteiro, tá? O futebol europeu. Então se você gosta já de cara desse tipo de conteúdo, de tudo relacionado ao mundo, né? Do futebol, seja aqui no Brasil, seja na Europa, nos principais torneios do mundo, já dá essa força, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal que com certeza vai ajudar o nosso canal a crescer ainda mais e trazer mais conteúdos de qualidade como esse, beleza? Então antes de mais nada, já sem enrolação, como eu disse, né, no começo, o Ryan Francisco, né, que vem chamando já muita atenção do futebol brasileiro desde a última temporada de 2024, simplesmente porque era um cara que no ano passado tinha 17 anos, né? E só para vocês terem uma ideia, nas duas últimas temporadas, tá? Só 2023 e 24, o Ryan Francisco marcou quase 90 gols, tá? Então é um número realmente absurdo, a média de gols que esse rapaz tem. Lembrando que ele passou pela base até do Palmeiras, né? O pessoal até diz, é a geração do bilhão do Palmeiras, ele jogou na mesma geração com o Estevão, com o Endrick, com o próprio Vitor Reis, agora que também foi vendido por valores aí astronômicos, e o Ryan Francisco, que tá no São Paulo, né, recentemente promovido ao profissional, inclusive já fez, né, o seu primeiro gol como profissional, já foi artilheiro agora da Copinha também com 10 gols, já pode estar de saída, tá? Lembrando que ele fez já 18 anos no final do ano passado e a qualquer momento, né, chegando uma proposta oficial, ele já pode se transferir de maneira imediata, tá? E o porquê que eu tô falando isso? Porque há alguns dias atrás, o empresário do Ryan Francisco, que inclusive é ex-jogador do São Paulo, né? Também cria da base do São Paulo, que é o Fabiano Costa, tá? Acredito que vocês também conheçam aí, jogou bastante final da década de 90, também a década de 2000, e hoje ele é o empresário, né, do Ryan Francisco, e nessa entrevista que ele deu, né, que inclusive foi no canal Três Zagueiros, tá? Um canal bem interessante, é como se fosse um podcast, né, que eles têm, inclusive vou deixar até aqui na descrição para vocês acompanharem essa entrevista completa, e nessa entrevista tem um trecho que ele fala justamente sobre a questão de possível saída do Ryan Francisco, tá? Então eu vou ler aqui o trecho das falas dele, tá? Então primeiro ele fala: o Ryan deixou bem claro que quer jogar no profissional do São Paulo, né? Sempre foi o grande desejo dele. Ele quer ter esse momento de desfrutar, de ser titular, de ser reconhecido, né, pela torcida. É um grande desejo dele e fazer aí esse processo natural de ser um grande jogador aí do São Paulo. E em um determinado momento ele é perguntado justamente sobre possível saída, tá? E o que ele diz é o seguinte, abre aspas aí pro Fabiano, tá? O que a gente deixa bem claro é que nós, como staff, deixamos as coisas com o pé no chão. E aí ele começa: não tem chegado nada de oficial ao São Paulo, mas tem tido muitas consultas, porque o mercado sabe que existe um jogador que está fazendo um caminhão de gols. Tudo que chega para o São Paulo, tudo que chega pra gente, a gente passa pro São Paulo, né? Disse o empresário dele. E aí, também perguntado sobre alguns possíveis destinos, ele complementa, né? Eu acho que o Ryan se encaixaria no campeonato inglês e também no campeonato espanhol, né? E aí ele complementa: não foge desses dois pela característica, jogador que faz gol, baita de uma potência com qualidade técnica,
não pode fugir dessas duas potências pelo lado comercial e também esportivo, tá? Então, além de falar que tem chegado realmente muitas sondagens, né, de consultas de times europeus, ele dá um possível caminho, né, que pode ser, quem sabe, alguma dica de alguns times, né, de quais são os países que estão chegando esses times, e ele fala justamente do campeonato inglês e campeonato espanhol, tá? Então a gente tá falando aí, quem sabe, de algum time da Premier League que já pode estar de olho no Ryan Francisco, e também o campeonato espanhol, tá? Então, sei lá, um Real Madrid da vida, a gente sabe que o Real Madrid gosta, né, de comprar esses garotos ainda em fase de criação e terminar, assim como eles fizeram recentemente com o Rodrigo, com o próprio Endrick, né, que compraram agora do Palmeiras, né? Então, falando, né, ele citando alguns países, isso pode ser, quem sabe, um direcionamento do que pode talvez estar por vir e que pode vir a chegar alguma proposta, tá? Então, assim, agora realmente é muito difícil que chegue alguma proposta, porque a gente sabe questão de janela de transferência, temporada, né? A temporada europeia acaba no meio do ano e aí se abre uma nova janela, tá? Então, muito provavelmente, nesse meio do ano já devem começar a chegar as propostas reais, tá? As propostas que com certeza serão muito tentadoras, isso porque a multa rescisória, né, recentemente, agora que ele foi promovido ao time profissional do São Paulo, ele teve o seu contrato renovado e a multa rescisória para saída, né, para times europeus é de nada mais nada menos do que 60 milhões de euros, tá? Então é muita grana, é uma multa estipulada em mais de 300 milhões de reais, ainda mais sabendo da situação financeira atual do São Paulo, né, que é um time que tem uma dívida muito alta com vários credores, então chegando uma proposta como essa, vai ser praticamente impossível de segurar o Ryan Francisco e qualquer jogador, né, que chegue uma proposta gigantesca como essa, tá? E a última informação que eu queria trazer para vocês, que inclusive é de última hora realmente, tá? A gente tá até apurando isso, mais informação chega de que o dono do PSG, o Paris Saint-Germain, né, um dos maiores times aí da França, que vem crescendo muito na Europa, prepara a proposta para comprar o Ryan Francisco, né, que como eu disse para vocês, tem a multa aí estimada em 360 milhões de reais, né, com a cotação do euro de hoje, tá? Então só para vocês terem uma ideia, o PSG ele vem mudando a sua postura de contratações, né, depois aí dessa era Neymar, era Messi, né, que aconteceu aí, que tiveram conquistas nacionais, mas eles pretendem realmente elevar o patamar com outro tipo de contratação de jogadores mais jovens, né, assim como vem fazendo exatamente o Real Madrid, com jogadores mais em formação que tenham muito potencial de trazer esse resultado esportivo, tá? Então o PSG, o Paris Saint-Germain, surge como um dos grandes interessados, né? O Nasser Al-Khelaifi, que é o dono lá do PSG, ele tá de olho e parece, né? Algumas informações, algumas especulações já dão conta de que ele tá mandando já alguns profissionais para ficarem de olho e acompanharem aí cada passo que o Ryan Francisco dá aqui no São Paulo Futebol Clube, tá? Lembrando que ele já tá integrado aí ao Campeonato Paulista, daqui a pouco vai começar também Libertadores, Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, então tem bastante jogo para acompanhar e sendo, né, ele continuando nessa média de gols que ele vem fazendo muito grande, né, se a gente for ver aí uma média de praticamente 45 gols por ano, com certeza, obviamente que a gente não pode comparar o nível, né, das seleções, das competições sub-20, sub-17 que ele veio jogando nas temporadas anteriores com o futebol profissional, mas é um cara que a gente vê pelo toque da bola, pelas finalizações, que é sim muito diferenciado e é uma posição que é carente não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? Então um cara como esse, que pode realmente decidir jogos muito importantes, a gente viu aí na semifinal da Copinha, né, que ele fez 2 gols de cavadinha de pênalti, numa semifinal, simplesmente isso, nos últimos minutos. Então é um cara que realmente é muito frio, né, na cara do goleiro, tem muito potencial e muito provavelmente até o meio do ano já deve estar de saída do São Paulo. Infelizmente, né, a gente que tá aqui no Brasil, que acompanha o futebol brasileiro,
muito dificilmente a gente acompanha esses caras de muito potencial por muito tempo, né? A gente vê até o São Paulo fazendo vendas muito precoces, né? O próprio William Gomes agora, que foi vendido para o Porto lá de Portugal, o cara fez, acho que não fez nem 15 jogos e já foi vendido. Então isso pode acontecer, muito provavelmente deve acontecer com o Ryan Francisco, e nesse caso pelo menos deve ser um valor aí bem mais alto, quem sabe algo próximo aí dos 60 milhões de euros que o São Paulo pretende embolsar com essa venda do Ryan Francisco, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Até quero que vocês deixem já aqui nos comentários, né, o que vocês acham. Você acha que é um bom jogador, vale a pena? Em qual time, qual campeonato vocês acham que o Ryan Francisco ia fazer mais sucesso? No Real Madrid, lá na Espanha, na Premier League, algum time assim? Já deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. Ou PSG, quem sabe, que tá surgindo aí como um possível time interessado. Você acha que seria uma boa também ele ir pro PSG? Já deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia. E é isso que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo, tá? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de tudo relacionado ao mundo do futebol brasileiro, do futebol mundial, nas notícias de última hora, mercado da bola, tudo isso, já não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o like, não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos e compartilha com todos os seus amigos aí que gostam de futebol para ficarem por dentro das últimas notícias em primeira mão, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!